Glória a Deus, louvado seja Deus. Graça e paz mais uma vez. E a gente deve permanecer, né? Que o Espírito do Senhor está nesse lugar, está dentro de nós. Nós convidamos, aqui como a canção trouxe, convidamos e desejamos. Se ele é desejado, como trouxe aqui Renato na ministração, se ele é desejado, ele está aqui. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos falar hoje de algo maravilhoso. O Senhor já tinha falado a respeito disso ao meu coração. E aí, ele disse, é hoje. Eu disse, amém. Estava guardado. E como a gente não pode inibir e guardar aquilo que o Senhor fala, a gente libera. Amém? Porque chegou na vida da gente, a minha vida, não é para ficar só guardado em mim, não. É para ser liberado. Porque eu entendo que eu não vivo mais em mim, mas é Cristo que vive. Então, Cristo, ele não viveu para ele se entregou. E assim deve ser a nossa caminhada, uma caminhada de fato, de entrega. Amém? Mas, sobretudo, de entendimento. Porque a entrega, ela teve, por Jesus Cristo, ela teve a motivação. Ela teve um objetivo. E assim deve ser a nossa caminhada. Entrega para quê? Vocês estão aqui hoje, nós estamos aqui hoje, para quê? Então, esse deve ser o nosso entendimento. Quando a gente chega, quando a gente está adorando ao Senhor, né, a gente precisa ter esse entendimento que Ele fez e Ele vai continuar a fazer. Ele quis nos trazer para junto dEle através desse sacrifício. Enfim, falar do amor de Jesus, falar do amor de Deus é algo extraordinário. E nós estamos aqui, nessa sexta-feira de avivamento, para tornar isso mais verdadeiro dentro de nós, para fazer que isso no nosso dia a dia seja mais profundo. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo do 25 ao 27. Quando você abrir a palavra de Deus, você dá um glória, você se alegra, aleluia, porque é a palavra do Senhor viva, aleluia, trazendo vida para os nossos corações, fluindo dentro de nós. Amém? 1 Coríntios, capítulo 9, a gente vai ler do versículo 25 ao 27. Amém? Glória a Deus. Você, como o pastor Nivaldo disse, só dá amém se achar. Só dá amém se achar. Amém? Ou espera um pouco. 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, capítulo 9, versículo do 25 ao 27. Podemos? Glória a Deus. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de flores de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber, aleluia, uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro, diga corro, direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo, diga o meu corpo, duramente e o obrigo a ser completamente, diga completamente, controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos falar hoje dos lutadores, dos atletas de Cristo. Que se a gente for comparar com o atleta do atleta profissional, né, que treina esportivamente, né, a gente precisa trazer algumas habilidades desse atleta profissional, desse esportista. Porém, em contrapartida, a luta que nós enfrentamos, as competições que nós enfrentamos, elas não são provisórias, elas são permanentes. Elas apresentam um prêmio que nos levam de fato a um ponto final, a uma linha de chegada. E nós devemos entender, meus irmãos,
que esse treino que nós passamos hoje, que nós passamos desde do ventre, porque a palavra diz que o Senhor nos escolheu desde o ventre. E há uma luta entre as forças malignas. E há uma luta entre anjos, um céu e um inferno, que tenta contra a nossa vida, que tenta contra os objetivos do Senhor na nossa vida. E nós, enquanto atletas do Senhor, os nossos treinos, eles precisam ser intensos e permanentes. Então é essa a mensagem que o Senhor quer deixar nessa noite para nós. Amém? A gente tem a mania de dizer, e eu já escutei muita gente, muito crente, vamos ser específico, dizer: como é que tá, irmão? Estou na prova. Estou na prova, estou na prova, estou na prova. E prova é essa que não se acaba. E a Bíblia diz em Eclesiastes 3, o Senhor traz a excelência do tempo. Ele traz o tempo muito bem explicado e exemplificado. Ele traz o tempo para tudo. O tempo para isso, o tempo para aquilo. Eclesiastes 3, depois vocês leiam em casa. E aí a gente passa o tempo lutando, esquece que há um tempo determinado para que essa luta termine. Não estou dizendo que há um tempo para uma luta, para um término e um início. A gente não pode ficar na prova todo o tempo, né? Então, meus queridos, há um tempo de luta. E o nosso treino de hoje, amanhã quando você acordar, o treino de amanhã é para essa luta, para essa determinada luta. Esse treino é para hoje. Amém? Glória a Deus. Então, a gente não deve ficar na prova. Dizer: eu estou na prova, Jesus, eu estou na prova, eu fico na prova. Porque quando eu digo: Senhor, eu estou na prova. Irmão, como é que está? Estou na prova. Você fica na prova. E o Senhor Jesus, Ele não venceu a luta contra a morte para a gente ficar na prova, não. Foi para a gente permanecer num treino. Aleluia. E esse treino, meus queridos, é o treino para a grande chegada, a grande volta de Jesus. Nós treinamos todos os dias para não pecar, né? Para não falharmos, enfim, porque o pecado por si ele engloba tudo. Mas nós treinamos para permanecermos de pé. Imagina aí um boxeador, como até a própria palavra trouxe aqui, né? No versículo 26, ele diz que, Paulo diz: também sou como um lutador de boxe, né? O lutador, a gente tem que entender os processos da chegada, antes da chegada do cabra lá, do boxeador, ao ringue. Ele passa por um processo. E esse processo ele não pode ser esquecido. Quando eu esqueço do processo que eu preciso passar, eu esqueço do poder que há sobre o meu oponente. Eu descarto as possibilidades, eu descarto, sabe? Todo o processo, vamos dizer assim. Então, Satanás, ele apresenta, a gente não deve apresentar a Satanás as nossas incapacidades. Porque nós apresentamos sim, nós temos sim capacidades e nós temos falhas sim. E Satanás, ele conhece, ele sabe. Mas não é isso que nós devemos apresentar, nossa incapacidade não a Satanás não. Nós devemos apresentar a Jesus as nossas incapacidades. Porque a palavra diz que Ele nos fortalece, que nele nós podemos tudo. Porque é Ele o nosso capacitador, é Ele o nosso fortalecedor. E as nossas forças, meus queridos, centram-se nele, estão centradas em Jesus. Quando a gente centra as nossas forças em nós, é uma rasteira de Satanás e acabou. Quando a gente centra a nossa incapacidade no Senhor, vem as forças dele. Aleluia. Ele nos levanta, ele nos coloca de pé, ele nos dá as estratégias, mas precisa de algo muito importante, que cheguemos a ele, que apresentemos a ele, apresentar e chegar mesmo, e dizer: Senhor, eu sou isso, mas eu não quero mais ser. O que é que eu posso fazer? Manter um diálogo,
manter mesmo a intimidade com o Senhor. É preciso intimidade. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Mas muitas vezes nós brincamos de ser cristãos. E é isso que o Senhor, ele quer tratar. Ele quer nos fortalecer, porque há competições espirituais. Efésios 6, a partir do versículo 12, já do 10 ele vem falando um pouco, mas do 12, ele fala que a nossa luta não é contra carne, a nossa luta não é contra sangue. Vamos ler, vamos lá para Efésios. Vamos lá para Efésios. Aleluia. Efésios capítulo 6, a partir do verso 12. Amém? E aí ele trata nessa especificidade, ele vem falando das armaduras do cristão. Preste atenção, enquanto nós atletas. Versículo 12 do capítulo 6 de Efésios. Pois nós não estamos lutando. Olha aí, atletas do Senhor. Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, meus queridos, a briga não é brincadeira. A luta não é brincadeira. E aí, eu lanço as seguintes reflexões. Você tem lutado? Como? De que forma? Tem utilizado que ou quais armamentos? Você tem lutado por quem? Você está lutando ou tem treinado? Com qual objetivo? Qual a motivação que tem te levado a lutar? Se a gente for ler um pouco antes desse capítulo, do capítulo de 1 Coríntios 9, Paulo vem dizendo assim, no versículo 22. Ele vem dizendo, quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Esse era o objetivo de Paulo. Ele se tornava fraco, ele entrou numa guerra, ele entrou numa luta, ele entrou numa briga, numa competição. Ele entrou para ganhar vidas, queridos. E o Senhor nos traçou, nos lançou como sementes para ganhar vidas, para fazer florescer. O Senhor, ele quer enfeitar o jardim dele, aleluia. E é para isso que nós fomos lançados como boas sementes. Sementes frutíferas. Sementes que trazem vida. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, o atleta, ele não entra numa competição sem estratégia ou sem nenhum plano de ação. É necessário você entrar, como eu disse, Satanás, eu vou dizer, viu? Ele não é criativo, e todos nós sabemos disso. Ele não é criativo. E nós, mesmo sabendo que ele não é criativo, muitas vezes caímos nas armadilhas de Satanás. Né? Então, assim, nós precisamos, enquanto atletas, nós precisamos de estratégias, e essas estratégias, elas nos trarão um plano de ação, ou seja, um plano de ataque. Nas armaduras que estão lá em Efésios, o Senhor, ele traz toda a armadura, capacete, couraça da justiça, o escudo, as sandálias, e ele traz a única arma de ataque, que é a palavra dele. A única arma que nós temos, queridos, contra Satanás, é a palavra do Senhor. Aleluia. E nós precisamos treiná-la, deixá-la hábil às nossas mãos, hábil aos nossos lábios. E principalmente, trazendo ela como prática da nossa vida, a nossa vivência. Então, Satanás, ele não vai pegar a gente pela palavra não, tá? Satanás vai pegar a gente por nossas atitudes. É isso que Satanás, ele vai sugerir, e a gente vai se posicionar
Porque o pecado, ele gera, assim como a nossa vinda a Jesus, a nossa mudança, envolve atitude, envolve posicionamento. E aí, meus queridos, se nós não tivermos um plano de ação, a nossa estratégia, se a gente não tiver motivação, porque nós precisamos de um objetivo, nós precisamos da estratégia e o plano de execução, que é o plano de ação. Então, o atleta, ele não vai entrar, um boxeador, um lutador, ele não vai entrar no ringue sem lutar, sem treinar, não. É impossível ele ganhar, é impossível. E nós temos uma arma poderosa, que é a palavra do Senhor. E, principalmente, a transposição dessa arma em atitudes. Em alguém esperar alguma coisa de mim, e o Senhor, eu deixar o Espírito Santo, o armamento, eu me revestir do Espírito Santo, e o Espírito Santo falar por mim, gente. Isso é tremendo. Aquilo ali acaba com as armas de Satanás. Aleluia. Acaba. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que precisamos de uma estratégia, de um plano de ação. E como armamento pesado e poderoso, nós temos a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, o treino, ele é parte fundamental do processo do atleta. É parte fundamental. Porque o atleta, ele vai se fortalecer, né? Porém, se ele não tiver focado no objetivo, em vão ele vai treinar. Em vão será o treino. Em vão serão os treinos desse atleta. Paulo, ele diz aqui que o alcance dele, a linha final, não é uma coroa de folhas de louro. Não é algo natural. Sabe? Não é algo terreno. O que ele quer, gente, isso é viver pela fé mesmo. Gente, é algo que ele nem vê. É algo que não se vê. E a gente viu aqui que Jesus é a prova viva do Deus poderoso. Jesus é o Deus visível. Aleluia. Ele foi e é o Deus visível. E a prova disso é as Escrituras. A gente leu, a gente cantou aqui. Eu não me lembro agora o trecho. Não me lembro mais o trecho da música, mas foi do Espírito de Deus. Eu me esqueci. Mas tem um trecho que te desejamos. O que você deseja? O que você alcança? O que você deseja, você não vai alcançar humanamente, não. A palavra do Senhor diz em João 4, diz que Deus é Espírito. E nós só podemos entrar nessa presença em Espírito. E esse Espírito foi vivificado através de Jesus Cristo. Glória a Deus, isso é tremendo. Isso é lindo, é poderoso. Então, meus queridos, para a gente ser um excelente atleta, um excelente corredor, ou um excelente boxeador, porque a gente só quer dar na cara de Satanás. É esse nosso objetivo, dar na cara de Satanás. Se a gente quer ser um excelente atleta, a gente primeiro precisa ter uma boa estratégia. Primeiro o objetivo, a tua motivação de treinar. Vou treinar só para ficar fortinho, só para ser o conhecedor da palavra. Cara, tu vai entrevar, o músculo vai atrofiar. Tá? Precisa ter um plano de ação. Não adianta a tua estratégia, a tua motivação correta e tu não sair do lugar. Não vai adiantar. Outra coisa que é super importante, buscar o treinador excelente. Aleluia. Eu não sei se chegou a revelação aí. Ou só existe um treinador excelente. E ele tem experiência, tá? Porque ele venceu aqui, ó, na cruz. Ele tem experiência. E ele nos fez mais que vencedores, aleluia. Glória a Deus. Esse é o treinador de excelência. Jesus Cristo. Então, se a gente não tiver, queridos, estreitado, bem juntinho, e escutando as direções desse treinador de força e excelência, meus queridos, nada vai dar certo. Não entra no ringue porque tu vai levar uma paulada. Não entra. Não entra.
Entra na convicção que é Jesus que está fazendo, que não é você. Com a motivação correta. Eu vou falar isso porque isso é algo que o Senhor está direcionando. Motivação. Motivação para lutar. Lutar para quê? Para que a gente tem lutado? Para que a gente tem orado? Para que a gente tem se esforçado? Para que a gente tem deixado nossas casas às sextas, nos domingos? Para que a gente tem se ajoelhado? Para quê? Para que se a nossa vida continua do mesmo jeito? Para que se nossa visão, ela não se estende na direção que Jesus ele inclina, que ele já direcionou? O Senhor quer muito mais de nós. Ele quer muito mais. E ele aguarda isso. Não foi em vão, gente, o sacrifício não foi em vão. Não foi em vão. O Senhor, ele não quer perfeitos filhos. O Senhor quer adoradores excelentes. Adoradores que estão ali, que se entregam. O Senhor não quer nada mais de nós do que a entrega dele. A nossa entrega a ele. A nossa entrega. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos, buscar um treinador excelente, Jesus, o Espírito Santo, ele vai ser teu ajudador. Ele vai te ajudar nos treinos, tá certo? Agora você precisa chegar junto. Você precisa chegar junto. Nós precisamos chegar junto. Segundo, precisa estudar quem é o seu adversário. Gente, tem crente que não acredita, que não quer nem falar o nome do cão. Tem crente que tem aversão a falar o nome do diabo. E ele está achando isso maravilhoso. Porque isso é prova de que a gente não está repreendido em nome de Jesus, aqui não. Mas de que muitos o temem, quando nós devemos ou deveríamos temer ao Senhor. Então, nós precisamos estudar quem é o nosso adversário. E eu vou te dizer uma coisa. Quem vai te ajudar a fazer isso é o teu treinador, é Jesus Cristo. Porque quando a gente chega junto dele, aleluia, a palavra diz em Jeremias, que ele conta os segredos aos íntimos. Ele conta os segredos. E só um treinador que anda assim, ó, ele conta os segredos. Então, chegue perto, Espírito Santo de Deus, inclina, Pai, em nome de Jesus, a estudar, a entender. Imagine Jesus lá, sendo tentado, com fome, com sede, 40 dias. Imagina lá, Jesus. E chega o Satanás, tentando ele com a... Gente, ele usou a palavra. Ele usou a palavra contra Jesus. E Jesus usou a arma mais poderosa, que era a palavra. Ele era a palavra. Aleluia. E ele usou. E ali, Satanás foi embora. Satanás não chegou mais a ele, porque ele não havia brechas mais para Satanás. E o que aconteceu? Jesus passou pela prova, tá? Jesus passou pelo treino dele. Como todos nós passaremos, ou passamos, ou iremos passar. E Jesus combateu o bom combate. E ele venceu. Venceu por mim e por você. Aleluia. E hoje está derramando amor em nossas vidas. Está derramando liberdade em nossas vidas. Aleluia. Que presente, viu? Que prêmio. Aleluia. Então, meus queridos, não hesitem em saber quem é o seu adversário. Um bom lutador, ele estuda. Ele passa horas, investimento de tempo. Ele passa horas estudando quem é o adversário dele. E ele sabe os pontos fracos desse adversário. Ele sabe onde pode atingir, com que atingir, como atingir. Então, precisamos ter um bom treinador, que é Jesus Cristo. Precisamos conhecer quem é o nosso oponente. E terceiro, que eu já disse, vou repetir, construir estratégias que não deem chances do oponente se levantar. Isso significa nocauteá-lo. Um nocaute no cão. Lembrando que a luta não é contra a carne. A gente acabou de ler. Efésios 6, 12. A luta não é contra a carne.
Então, quem devemos nocautear os inimigos, o inimigo de nossas almas e sua corja de demônios. Esses é quem nós devemos nocautear e lutar, e intensificar os nossos treinos e mostrar através da nossa vida, quebrando as nossas estruturas humanas, e apresentar quem é Jesus. Apresentar por quem eu estou aqui e por quem eu devo lutar. Amém? Oh, aleluia, a igreja está tão calada que eu estou assustada. Aleluia, glória a Deus. Porém, para isso, nós precisamos investir tempo e disposição. Nós precisamos, sei que todos nós temos afazeres, nós temos muitas coisas, e às vezes essas muitas coisas são armas que Satanás vai usar contra nós, tá? São ferramentas que Satanás vai usar contra nós. A gente acha que é muito, mas não é muito não. E quando a gente vê, a gente está envolvido em algo que a gente não deveria. A gente está saindo do nosso treino. É muito pouco, gente. São distrações mínimas. São coisas pequenas. E aí aquele envolvimento no treino, ele vai ser desestabilizado. Ele vai esfriar. Imagina, você está lá treinando, né? Tá. Quando você sai do treino, não dá vontade de ir, né? Você saiu do treino, acabou-se. Você esfria, enfim, a carne amolece. Então, meus queridos, é necessário tempo e disposição para permanecer. Porque o nosso treino, ele não tem descanso, não. Não tem descanso. O nosso treino é permanente. Eu não estou dizendo para você ficar o dia inteiro para um lado e para o outro dentro da igreja. Não, não estou falando disso, não. Estou falando de oração, de revestimento. Eu estou falando de alimento de fé, na fé. De atitudes no teu trabalho. Na onde tu fores. Com um amigo. A gente precisa desarmar Satanás. E às vezes nós crentes achamos que é algo, extraordinário. Mas ele vai pegar o nosso ponto fraco. Ele conhece o nosso ponto fraco. Ele conhece. E é aí que nós devemos investir o treino. Se é perdão, começa a orar, intensifica teu treino nisso. Se é qualquer outro pecado, orgulho, investe tempo nisso. Treina nisso. Chama o treinador para te ajudar, chama o Espírito Santo para te ajudar. Em nome de Jesus. Lembrando que nós não estamos mais só. Nós não estamos sozinhos. E o Senhor deixou isso bem claro. Quando Ele veio, que Ele passou o tempo lá com os discípulos. E quando Ele foi, Ele disse, vocês não ficarão sozinhos não. Vou deixar aqui o Consolador, vou deixar aqui o Ajudador, o Espírito Santo. Nós não temos motivos para estar sozinhos. Nós só ficamos sozinhos se nós quisermos. Não existe solidão para o povo de Deus. Aleluia. Existe braços abertos e acolhimento. É isso que o Senhor, Ele quer de nós. A nossa vida não é mais nossa. A nossa vida é do Senhor. A nossa vida é em prol do outro. A nossa vida é para o outro. Há uma vida de paz em tudo isso. Eu acredito que quando a gente ajuda alguém, a gente não fica feliz da vida. Parece que foi a gente, não parece? Pois é isso, é o Espírito Santo de Deus. E Ele quer muito intensificar isso dentro de nós. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus queridos, tempo, disposição são aliados indispensáveis nesse processo de treinamento. Quanto mais intensificar os meus treinos, mais forças eu terei. E com certeza, meus queridos, é vitória na certa. E aí, sabe por quê? Porque o nosso oponente, eu já falei que ele já sabe dos nossos pontos fracos. E ele não brinca quando ele entra numa competição. Lembrando que João 10:10 diz que o Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Vocês ainda acham que ele está brincando? Ele está brincando de ser diabo?
não está brincando. Então nós temos e precisamos parar. Porque o Senhor, Ele vai deixar sinais para você. Da onde o teu treino ele deve ser intensificado. Da onde o meu treino precisa ser intensificado. O Senhor, Ele vai detalhar isso. É preciso intimidade, ajustamento, alinhamento. É preciso você ouvir e entender que você não pode treinar sozinho. Não há como. Precisa ter um técnico. Aleluia. Glória a Deus. É preciso. Então vamos focar nos nossos treinos, intensificá-los. Porque Jesus, Ele é a palavra. Ele nos trouxe a boa nova. Ele é o nosso treinador excelente. E Ele é excelente, sabe por quê? Porque Ele sabe o que é vencer. Ele sabe o que é sofrer. Deus foi maravilhoso, porque os louvores, nós cantamos aqui, quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz, se eu sofrer, participar. Será que estamos querendo sofrer? Porque o atleta, ele leva algumas pancadas, não leva não? Ele leva algumas, ele vence, mas ele leva umas. Ele leva uma enxirambada lá. Ele leva uma pancada. Mas nós estamos dispostos a levar pancadas? Nós estamos dispostos a levar pancadas? Será que estamos? Quando nós cantamos o seu sofrer, participar. Muitas vezes nós não queremos, enquanto lutadores, enquanto atletas, nós não queremos passar pelo sofrer, não. Nós só queremos a glória, participar da glória do Senhor. Mas esquecemos que há um processo para chegar na glória, que é o vencer, que é o uau. Esquecemos que há um sofrer. E às vezes a gente canta sem esse entendimento. Então, meus queridos, Jesus, Ele é o treinador, Ele trouxe a boa nova, Ele trouxe o como a gente deve fazer, trazer as estratégias para vencer essas batalhas, essas lutas. E aí, meus queridos, Ele nunca perdeu uma só luta, Ele nunca perdeu. Nele nós possuímos uma super equipe. Nele nós temos. Não é só Jesus, é Jesus, o Espírito Santo, os anjos do Senhor, aleluia, lutando, nos ajudando a vencer. Nós não estamos só, porque Ele não convoca, é Jesus e Ele convoca a turma toda, aleluia. E por que nós ainda achamos ou pensamos que podemos treinar sozinhos? Isso se chama autossuficiência. Isso é uma incapacidade humana, tá? E essa incapacidade humana, ela precisa ser, lançada fora. Porque se entra a nossa incapacidade, o Espírito Santo, Ele não faz. Não há treino. Porque não dá. Não dá. Então, há essa equipe multifuncional, aleluia. Essa equipe maravilhosa, o Espírito Santo, os anjos, o Senhor, a palavra, Deus o Pai. Imagina lá, papai te dando força. Vai, meu filho, vai, você consegue. Vai, meu filho, você consegue. Aleluia. Ele, minha gente, Ele é o mais interessado na nossa vitória. Porque nossa vitória é a vitória dEle. Glória a Deus. Então, hoje, eu não sei. Talvez você esteja desanimado. Você esteja entristecido. Porque talvez você esteja se achando sozinho. Se acha fraco, com medo. Mas o Senhor, em sua palavra, Ele deixa claro. Ele deixa claro que você é filho dEle. Que você se fez filho através do sacrifício. Através da reconciliação. Ele trouxe a paternidade para a minha vida e para a sua vida. Ele nos adotou. E essa é a primeira identidade que Satanás corre, tá? Mostra essa identidade de filho. Filho do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Você nunca mais estará sozinho.
Nunca mais. Além de você ser filho, você nunca mais estará sozinho. Nós temos essa equipe, essa família, eu não digo mais equipe, mas essa família junto. Aleluia. A palavra diz em 2 Coríntios 12:10, quando estamos fracos, deixamos a evidência da força de Cristo operando em nós. Aleluia. Então não permita, e aí é que entra, queridos, a nossa autossuficiência, o nosso achar, aquela vozinha assim, não procura fulano, não. Não conversa com Deus, não, faz aquilo. Gente, o ser fraco é se debruçar e dizer assim, Senhor, agora eu não tenho mais força. Toma isso. É a força operante do Espírito Santo de Deus, de Cristo, vivo em nós, aleluia. Isso precisa ser evidente, essa força que precisa estar evidente quando estivermos fracos. Não a nossa autossuficiência, não o nosso eu. Não o nosso eu vou, eu consigo, eu mostro. Eita, realmente tu é que vai mostrar. Agora tenha certeza que perdesse a guerra, perdesse a luta. Porque quando eu vou mostrar, eu tiro, eu anulo todo o treino que eu tive. Eu jogo fora todo o treino. Todo o tempo foi perdido. Porque eu usei naquele momento o movimento errado. O movimento era de amor. Era de causar reflexão. É de quebrar. Sem atirar nada. Mas de lançar o amor de Deus através da palavra dele, de um abraço, de um sorriso. Talvez seja isso que esteja faltando. De você querer dizer não, mas o Espírito Santo, sim. Ou ao contrário. Ou você se negar. Não. Alguém esperar um sim e você... Que não é alguém, porque a luta não é contra a carne. Mas o cão que está agindo sobre... Te inclinar e você dizer não. Porque tem coisas que aprisionam a gente, tá? Tem coisas que a gente acha que é tão bom que não está aí e aprisiona a gente. E a gente precisa dizer que não. Dessa vez não. Amém? Glória a Deus. E aí, meus queridos, para a gente encerrar essa mensagem maravilhosa de grandes atletas, também a respeito do medo, né? Muitos de nós temos medo de encarar. Mas em 1 João 4,18 diz que o amor lançou fora todo medo. E nós estamos falando de um treinador, viu? Jesus. Ele é o amor. Ele é a palavra. Ele é a verdade. Então, diante disso, o que é que nos falta a vencer essa luta? O que é que nos falta a nos trazer para fora, a nos levantar de fato e caminharmos retamente, sem tropeços, sem desânimos? O que nos falta a vencer essa luta? E aí o Senhor diz, a ordem é, não desista de lutar, mas insista em mudar a estratégia. Talvez seja a nossa estratégia que esteja incorreta. Como foi aqui exposto, de não procurar, de achar que está tudo bem, de achar que eu posso superar, de achar que eu posso suportar, de me anular. Está usando a estratégia errada. Não desista de lutar, porque quando você faz isso, você está desistindo da luta. E você adia o grande prêmio. Imagina Jesus voltasse hoje, agora, nesse momento. Imagina aí. Então, meus queridos, não desista de lutar. Todos os dias de manhã, a cada dia que se renova, a cada raiar do sol, comece os treinos. Intensifique os treinos. Pergunta ao treinador o que é que precisa ser intensificado na sua vida, na minha vida.
E se preciso for, mude a estratégia. Mas não mude a direção. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com esse entendimento. Lembrando que use as estratégias de Cristo, não as suas estratégias. As nossas estratégias, com certeza, são falhas. Amém? Use as estratégias de Cristo, porque Ele teve a experiência, a excelência de um vencedor. E aí nos tornou mais que vencedores. Por isso nós não temos motivos para desistir. Mas podemos e devemos mudar as estratégias. Amém? Vamos louvar ao Senhor.